Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo de número 27. Está, aleluia, falando mais um pouco do Senhor essa noite. O Senhor já tem falado fortemente aos nossos corações de uma forma simples e objetiva. E eu creio que o Senhor ainda quer falar conosco ainda mais um pouquinho. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 27. Vamos ler o verso de número 4. E depois o verso 25. Irmãos, estou muito feliz de estar congregando com os irmãos. É uma felicidade imensa, meu coração. Realizados, como foi cantado, né? Tudo aqui é dele, né? Aleluia, glória a Deus. Então é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem abençoa. Aleluia, pois ele é fiel. Irmãos, acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Verso de número 24. Dizendo Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário, irmãos, irmos dar na ilha. Glória a Deus. Somente até aqui, os irmãos podem tomar assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito deste homem chamado Paulo. Um homem que, abaixo de Jesus Cristo, para mim, foi um dos maiores missionários, um dos maiores evangelistas, a palavra do Senhor. Homem a qual Jesus chamou, Jesus transformou a vida dele, mostrou a verdade e ele foi liberto. E o que eu acho interessante, irmãos, é o interesse, é o amor que Paulo tem pela obra de Deus. Amor a qual, irmãos, de às vezes sofrer para poder levar o evangelho àqueles que ainda não conheciam Jesus. A gente vê isso narrado no livro de Atos, a gente vê o quanto Paulo sofre. Às vezes apanha, às vezes passa por dificuldades financeiras, mas a gente vê um homem sempre de cabeça erguida, sabendo que quem cuida dele é o Senhor Jesus. E quando a gente olha, irmãos, para essa mensagem, a gente vê que Paulo, mais uma vez, estava ali preso. Todos nós sabemos que Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas também ele era romano. Só que Paulo, ele apela para que fosse para Roma. E a Bíblia vai nos falar nesse momento, em Atos, capítulo de número 27, ele vai falar a respeito dessa ida de Paulo para Roma. E a gente vê, irmãos, que quando Paulo, ele apela, acaba que ele tem que entrar no barco e ele não é no melhor lugar, não é no melhor barco, mas ele vai, operador Vitor, como prisioneiro. Ele vai como prisioneiro junto com os outros que estavam ali. E a gente vê, irmãos, que mesmo sofrendo, Paulo não parava de orar. Mesmo passando por perseguições, Paulo não parava de adorar a Deus. A gente vê isso quando ele estava ali, junto com os Silas, uma passagem bastante conhecida. Apanharam, mas um estava orando e o outro estava adorando a Deus. Porque evangelho, irmãos, às vezes ele tem que doer.
O Evangelho, irmãos, às vezes vai nos submeter a passar por alguns tipos de provas e dificuldades, mas não para que nós não venhamos a morrer, irmãos, mas é para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a acreditar mais no Senhor, para que nós venhamos a ver que quem comanda a nossa vida é Ele. E mais uma vez, irmãos, não foi diferente. A Bíblia vai nos falar que nessa viagem ali, como eu já bem falei para os irmãos, Paulo ele não estava sozinho. E a rota que eles saíram, irmãos, a rota que eles tinham saído ali, a Bíblia vai nos falar, no versículo que a gente acabou de ler, que aconteceu ventos ao contrário. Só que eu vejo na Bíblia Sagrada que Paulo, ele bem sabia o que ia acontecer e ele bem já tinha falado. Só que aqui demonstra, Pedro, que por mais que Paulo tinha uma conexão com o céu, por mais que Paulo jejuava, consagrado, e o Senhor falava com ele, mas ele era submisso aos homens. E eles seguiram. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que aconteceu um vento ali ao contrário. A Bíblia vai nos falar que a ventania, ela arrastou o navio por dias e ficou sem sol, sem estrela, sem esperança. A gente vê isso em Atos 27, 20. Então a gente vê que às vezes nas nossas vidas acontece isso. Às vezes enfrentamos ventos ao contrário. E às vezes não imaginamos o porquê. Estamos passando por tanta aflição, por tanto problema, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu faço a obra de Deus, eu estou na presença do Senhor. Mas Paulo aqui, irmãos, ele nos dá um exemplo muito grande. Um homem de oração, mas também teve que passar por isso. E naquela época, irmãos, existiam nomes para cada vento. Interessante, cooperador Vitor. Existiam nomes. Por quê? Porque os marinheiros, aqueles ali, irmão, que estavam ali com o leme ali para poder seguir, eles sabiam quando o vento vinha do norte, às vezes ele era mais fraco, ou o vento que vinha do sul, ele era mais forte. E a Bíblia vai falar de uma tempestade de Euroquilhão, que é o nome, né, a qual eles deu, que é um vento fortíssimo. E esse vento, ele vem do Nordeste. Então, esse vento, irmãos, ele vem muito forte. E quantas das vezes, irmãos, às vezes passamos por ventos fortes, grandes vendavais nas nossas vidas. Mas Deus quer falar ao nosso coração que essa noite, assim como Ele tem falado, pode passar o vento, irmão, aleluia, glória a Deus. Mas o céu nos aguarda, o céu nos espera, o céu está de braços abertos para receber a igreja do Senhor Jesus. Mas, irmão David, é muito sofrimento, é muita luta, é muita dificuldade. Eu sei, irmão, comigo também eu passo por isso. Mas vamos agarrar todo mundo de mão dada e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser nos honrar aqui nessa terra, irmãos, Deus nos honra. Se Deus quer nos exaltar, irmãos, Deus nos exalta. Mas se Ele não quer, irmão, Ele não honra, Ele não exalta. Mas existe o céu. Existe uma coroa ali esperando eu e você naquele grande dia, irmãos. E não tem prazer maior do que poder estar sentado junto com o Mestre e poder estar ceando juntamente com Ele, aleluia, glória a Deus, de poder estar, irmãos, pense, irmãos, se nós estamos aqui cultuando a Ele, esse lugar, irmãos, é um lugar tão gostoso e tão maravilhoso, imagina quando nós estivermos ali do lado dEle, irmãos,
Alguns estão preocupados se a rua é de ouro, se os muros é de cristal, irmão, mas eu estou preocupado em ver Jesus Cristo face a face e olhar para Ele e falar assim: Senhor, muito obrigado por ter me tirado do lamaçal do pecado e me dar a oportunidade de poder estar aqui. E tem alguns personagens bíblicos, irmãos, que assim como Paulo também passaram por momentos difíceis. Eu vou citar um que é Jó. A Bíblia vai nos falar em Jó capítulo 1, no verso 19, que sobreveio um vento do deserto e veio sobre a casa, né, sobre os quatro cantos, e veio ali sobre a casa, caiu sobre os jovens, sobre os filhos de Jó, e todos morreram. Presbítero Geraldo, existe uma coisa mais dolorida no coração do homem do que perder um filho? O evangelista Neilton perdeu um filho, como é doloroso. É um processo. Mas a Bíblia fala que Jó é um homem temente ao Senhor, um homem íntegro. E aí muitos se perguntaram, inclusive os seus amigos que o rodearam, falaram: mas peraí, você fez alguma coisa contra esse Deus seu, porque não é possível. Por que você está passando por essa situação, irmãos? Eu preguei aqui no Hombridade, irmãos, eu falei um pouco a respeito disso. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas importa que Ele trabalhe em nossas vidas. Porque Ele é 100% assertivo, nós não. Os pensamentos dele são muito mais maiores do que os nossos. Agora imagine, irmãos, que vento que Jó está passando. De poder saber que os seus filhos morreram. Que os seus filhos faleceram. Foi um momento muito difícil para aquele homem. Estava passando por esse momento, esse vento ao contrário. Mas a Bíblia vai nos falar em Jó, capítulo 42, verso 10. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Deus mudou a sorte de Jó e restaurou em dobro. O vento pode até passar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Ele pode até chegar em nossos casos, nossos lares. Mas Jesus Cristo, Ele é fiel. E Ele conhece o nosso coração. Mas perdeu. Ei, o Senhor que nós servimos, Ele restitui em dobro. O Senhor, aleluia, que nós servimos, Senhor, irmãos, Ele restitui. Ele nos abençoa. O processo foi muito dolorido na vida de Jó, foi, irmãos, eu sei que foi. Um processo tão dolorido, a qual nem sei se eu, David, conseguiria passar por ele. Mas isso, irmãos, serve de inspiração para os dias atuais. Para que nós venhamos permanecer na presença de Deus. Mas está falando mal, irmão David. Mas está falando mal. Mas está fazendo isso. Irmão, o Deus que você serve, Ele não tosqueneja. Ele não dorme. O Deus que você serve nunca perdeu uma batalha. Porque o meu Deus, o teu Deus, é o dono de todas as coisas. A Bíblia, irmãos, não erra. Ela não erra. Foi inspirada por homens de Deus a ser escrita. Mas ela não erra. Porque ela fechada é apenas um livro que você deixa ali. Mas ela aberta é a própria boca de Deus falando com o povo dele. Aleluia, glória a Deus. E a minha Bíblia vai falar, presbítero Geraldo, que o Deus que nós servimos nunca perdeu uma batalha. O Deus a qual nós servimos nunca perdeu uma peleja, irmão. Mas será que é hoje que ele vai perder uma peleja ao seu favor?
Claro que não, irmãos. Ele peleja por nós. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem traz salvação para os nossos, é Ele quem vai ao encontro daquele casamento que às vezes está conturbado, é Ele quem opera a maravilha, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Jonas, no seu capítulo 1, verso 4. A Bíblia vai nos falar: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma forte tempestade. Porque Jonas, todos nós sabemos que queria sair de dentro do propósito de Deus. Porque às vezes, irmãos, é doloroso. Às vezes aceitar o chamado, irmãos, é doloroso. Quantas das vezes, irmãos, eu já pensei lá atrás, falei assim: Senhor, parece que quanto mais ora, parece que quanto mais, parece que aí que as coisas ficam mais difíceis. Às vezes, irmãos, pensamos em retrair um pouco, porque achamos que se nós avançar demais, vamos passar por coisas difíceis, principalmente quem já passou por lutas difíceis, momentos difíceis que ficaram na memória, que às vezes, uma hora ou outra, por sermos carnes, por ser humanos, pensamos assim: nossa, será que vai acontecer de novo? Mas, irmãos, não tem como nós fugir. Você foi selado pela marca da promessa. Não adianta, irmão. Nós agora, irmão, nós prestamos para duas coisas: para dar glória a Deus e morar no céu, irmão. Mais nada. Lá para fora, irmão, nós não presta para mais nada, irmãos. Somente glorificar Jesus Cristo e morar no céu. Porque quando essa palavra, ela foi dentro do nosso coração, irmão, ela criou algo dentro de nós chamado temor. Então não adianta, irmão, às vezes queremos retrair. Pensar em não querer fazer, em não querer estar, em não querer cultuar, irmãos, não adianta. Não adianta, irmãos. O importante é que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Aí alguns vão até dizer assim: não, mas vamos virar agora, vou mais para a igreja não, para poder cultuar não. Não vou estar mais na igreja, não vou assistir mais live, não vou, e vou continuar a ser crente. Irmão, é a maior mentira de Satanás. Mas que infelizmente pega muitos que estão aí. Mas eu tenho um negócio comigo, irmãos. E se eu for lá no evangelista Neilton, ele tem uma padaria, o que eu vou encontrar lá? Pão. Pão de queijo, deve ser uma delícia, por sinal. Se eu vou lá na loja da irmã, o que eu vou encontrar lá, irmãos? Roupa, tênis, porque ela vende roupa, vende tênis. Mas se nós vem para a casa do Senhor, irmãos, nós vem buscar Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É onde a nossa esperança está lançada. Então não adianta, irmãos, se nós não congregar, irmãos, nós não estaremos sendo membros de um corpo. Por isso é necessário estarmos aqui. Então não adianta querer correr, não adianta querer parar e muito menos se esconder, porque o Deus a qual eu sirvo, irmão, você pode esconder, assim como lá no Éden, Adão tentou esconder de Deus, mas o Deus que eu conheço, irmão, ele te acha. O nosso Deus, irmão, ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, irmão. Ele sabe a minha vontade, a minha intenção, irmão. Ele sabe tudo, pois foi Ele quem me fez.
Então não adianta, irmão, queremos esconder daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Escute uma coisa, as trombetas vai soar. Aleluia, glória a Deus. E quão lindo vai ser aquele dia. Você chegar e falar assim, eu não fiz muita coisa, mas pelo menos preguei o evangelho. Não fiz muita coisa, mas pelo menos teve 2, 3 ali que eu sou pai ou mãe na fé. Irmão, quando vai ser lindo e maravilhoso, irmão, dinheiro, prata, ouro, não pode comprar. Não pode comprar, irmãos. Então não adianta nós queremos esconder. Deixa eu escondidinho. Deixa eu aqui, estou tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Se às vezes alguma pessoa entristeceu com algo da igreja, porventura vai assistir essa live ou assistir esse vídeo, eu tenho uma palavra para o seu coração. Jesus Cristo te espera de braços abertos. Assim como já foi cantado, Ele é o dono deste lugar. A obra ela é feita por mãos humanas, e mãos humanas existe erro e falhas. Mas ela é de Deus, ela é do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, irmãos, vemos a perfeição. Porque Jesus, irmão, pega o traficante como eu, irmão, e coloca sentado junto com príncipes. Jesus pega uma pessoa que não era nada lá fora e faz dele um empresário, irmão, para mostrar que ele é Deus e que ele é Senhor. E direto, irmãos, ele me dá uma cutucadinha e fala assim, pastor Léo, foi eu que te dei. Foi eu quem fiz. Calma aí, acalma seu coração, não é você não, é eu. Porque é Jesus quem faz as nossas vidas, irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Por mais que Jonas tentou fugir, né? Mas todos nós sabemos que ele fez a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai nos falar também, irmãos, 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Irmãos, Deus prova a nossa fé. A gente vê um homem que eu particularmente, irmãos, amo. Um homem que fala, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e não chove. Um homem que não tem medo, que enfrenta os profetas de Baal. Um homem, irmãos, é uma mágica. Uma mágica, irmãos, que só Deus faz. Ele faz o holocausto ali, irmão, descer fogo do céu e lamber ali a água. Fogo com água, cooperador Vitor, não combina. Mas ele ora, ele prepara primeiro o altar, ele ora. E desce fogo do céu para mostrar quem realmente é Deus. Quem realmente é o Senhor. Mas ele também passou por vento contrário. Ele também passou por momentos difíceis. Alguns estudiosos falam que é depressão. Uma coisa eu sei, irmãos, que tristeza, angústia, às vezes pode querer assolar, irmãos, nós não queremos isso. Está repreendido em nome de Jesus. Mas pode vir, pode acontecer. Porque na realidade, irmão, que se todos nós que levantasse a mão, aceitasse Jesus como único e suficiente Salvador, fosse só oba-oba e maravilha, irmão, essa igreja estava lotada ao ponto de nós ter que fazer um tempo muito mais maior. Mas é que a vida do crente, irmãos, assim como a de Paulo, que a gente iniciou a mensagem, tem os seus altos e baixos, assim somos nós. Às vezes Deus nos abençoa, massageia o nosso ego, mas tem hora que somos provados. Passamos por momentos difíceis. E Elias, ele passa por um momento difícil. O medo tomou conta do coração daquele homem. Mas o que eu acho mais lindo, irmãos,
é que o Senhor, Ele fala manso aos nossos ouvidos: filho, eu estou contigo. Tem muita gente, irmão, vocês me perdoem, em nome de Jesus Cristo, que eu vou falar aqui. Tem muita gente que espera profeta para chegar e falar assim: eu estou contigo. Eis que sou Deus e falo contigo, eu estou contigo e tal. Ei, irmão, não precisa de profeta falar, porque a Bíblia já fala. Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Só que às vezes nós queremos nos apegar no ser humano. E às vezes, sem querer, queremos idolatrar porque prega demais, porque Deus usa, é profeta, é usado, revela CPF e tudo mais. Mas, irmão, o Deus que conhece nós, irmão, Ele já trouxe o caminho certo, Ele já trouxe a instrução certa. Não estou aqui, irmão, para falar que não precisamos de profeta, não, irmão. Mas eu estou falando para uma igreja acreditar na palavra do Senhor, que é a maior profecia que o mundo já viu. Não existe profecia maior do que a Bíblia Sagrada, irmãos. O Deus que nós servimos, Ele está conosco. Mas, irmão David, eu não vejo. Parece que Deus, Ele tampou os ouvidos dele. Eu oro e não vejo nada acontecer, eu não vejo mover. O interessante, irmãos, eu nunca naveguei ao alto mar. O máximo que eu fui foi uma ilha. A gente saiu de um lugar e foi numa ilha. Mas alto mar eu nunca cheguei, irmãos. Mas nesse pedacinho que eu caminhei, presbítero Geraldo, que a gente foi de barco, eu vi a minha esposa apertando tanto minha mão que eu falei: se ela apertar um pouquinho vai quebrar. Irmão, de tanto medo que essa mulher tava, irmão. E era colete, tudo bonitinho, irmão, mas e o mar, ele vinha assim, aquela água assim, ó, do nada ela já baixava lá embaixo. Quando a fé, ela já levantava de uma vez. E ela apertava minha mão, irmãos, e nós não sabíamos que a parte da frente era mais complicada. Barriga verde, sem saber de nada, né? Na hora que nós estávamos lá na frente, que o trem descia lá embaixo, o barco descia assim, e ele já levantava aquela onda grande. Irmão, olha para vocês verem. Estou falando de uma viagem de 10, 15 minutos que a gente fez. É uma ilha. E agora imagina, presbítero Geraldo, no alto mar, esse vento forte, essa tempestade forte. Entra comigo dentro dessa mensagem, presbítero Geraldo, olha para você ver. Vento forte. Mas você não vê Paulo com medo. Você não vê Paulo chorando, murmurando, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus quer nos usar. Deus podia bem ter deixado eu não ter que passar pelo tráfico. Deus podia muito bem não ter levado a minha mãe com eu apenas 13 anos de idade. Deus podia, irmãos. Mas Deus deixou eu quebrar a cara lá fora, irmãos, para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. E até hoje, irmãos, muitas das vezes eu padeço. Presbítero Geraldo. Mas eu sei que isso é para mostrar que é Ele na minha vida. Porque senão a gente confia muito em nós. Eu sou autossuficiente. Mas às vezes acontecem umas coisas dessas, mas eu vou mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Porque o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo. Que era o quê? Chegar na ilha de Malta. Para poder pregar o Evangelho. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Porque a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Paulo vira e fala assim, ó, ninguém aqui vai morrer. Vamos ter percas materiais, mas ninguém aqui vai morrer. Bom, Deus pode deixar a gente passar por momentos complicados, mas Ele nunca vai deixar a gente morrer. Nem espiritualmente,
nem humanamente. Deus não deixa a gente morrer. A Bíblia vai nos falar, irmãos. Tinha mais de 200 pessoas ali. 156 pessoas. E olha para vocês verem, irmãos. Ninguém morreu. Ninguém machucou. Aí vocês perguntam assim, mas espera aí. Vou mais uma vez usar o exemplo da minha esposa, irmão. Não sabe nadar, não. Às vezes ela afoga dentro do chuveiro e ela me chama para poder ir lá salvar ela. No tobogã, irmãos, de criança, às vezes ela afoga. E às vezes pode ter gente lá que estava assim também. Peraí, eu não sei nadar. 276 pessoas. Obrigado, Presidente Geraldo. Agora olha para vocês ver. Isso aí, né, Pedro? Mas é assim, diante de Deus, ela é. Agora para vocês verem. Mas mesmo quem não sabia nadar, Deus salvou todos. Não deixou ninguém morrer. E aqui, irmãos, eu estou já encerrando a mensagem para falar de união. Deus ama a união. Deus ama uma igreja que cresce unida. Porque o propósito do Senhor não é salvar meia dúzia e nenhuma dúzia. O propósito do Senhor é salvar toda a igreja, Ebenezer. Do maior, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. A vontade de Deus é essa. É deixar ninguém para trás. Aleluia, glória a Deus. E para fechar, irmãos, uma passagem que é muito conhecida, Mateus 14, 24, 27. Que vai falar a respeito daqueles discípulos que estavam ali junto com Jesus. Ao vento que veio, a tempestade. E eu quero aqui trazer uma palavra de carinho para o teu coração. Jesus Cristo está na sua vida. Jesus Cristo está no seu barco. Para os discípulos, irmãos, eles ficaram desesperados ao ponto de Jesus, no final, ele chamar eles de homens de pouca fé. Mas olha para vocês verem. É assustador, irmãos. E às vezes, não sei se você passou ou está passando, ou se vai passar. É lógico que a gente não quer que ninguém passe, mas infelizmente a vida é assim, irmãos. Mas é uma palavra para nos estruturar, para falar conosco que o Deus que nós servimos, Ele está na popa do nosso barco. A tempestade pode vir, o vento pode assoprar. Mas o Senhor está no controle da nossa vida. E quando eu falo controle da vida, irmãos, eu estou falando de todas as situações. Seja emocional, financeira, seja ela conjugal. Ele está no barco. E para finalizar, irmãos, Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Eu achei interessante, irmãos, quando ele foi pegar os gravetinhos, a cobra vem ali, a serpente, ó. E alguns ali, pastor Carlos, falaram assim, mas peraí, esse cara é... O negócio é esse, picou e o homem tá lá de boa, tranquilo. Mais uma vez, o Senhor Jesus mostrando que Ele tem todo o poder. Irmão, foi Ele que criou tudo, irmão. Ele tem o domínio de tudo, irmão. Não adianta, aleluia, glória a Deus. Já foi cantado e vou falar mais uma vez. Tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. Glória a Jesus. Ah, mas irmão David e tal, mas irmão, tudo é dele, aleluia, eu e você somos dele, essa igreja é dele, aleluia, e vamos profetizar que o bairro Maria Eugênia é dele, vamos profetizar que Araguari é dele, vamos profetizar que aí onde que tem tráfico também vai ser dele, em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu creio que o Senhor ainda transforma, que o Senhor ainda opera. Paulo, ele parte, irmãos,
O pastor trouxe aqui um estudo esses dias atrás, falou um pouco a respeito. Quando ele estava ali, e ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde que a coroa da justiça está me guardada, a qual o justo juiz me dará aquele dia. Passou por vento, passou por tempestade, foi açoitado, foi humilhado, mas o que importa, irmãos, para nós é o céu.